Começamos este resumo da terceira etapa do Campeonato Nacional de Trial, que se realizou em Barcelos com a classe Hobby. Esta é uma competição destinada apenas a pilotos não federados. A classificação é feita prova a prova, não pontuando por isso para nenhum campeonato ou troféu nacional. E se a ideia é cativar participantes para as competições a doer, a iniciativa continua a dar bons resultados. Em Barcelos foram 10 os pilotos presentes nesta categoria. Acabou por se impor o espanhol Martín Riobo. No segundo lugar ficou outro concorrente do país vizinho, Iker González. Nuno Ferreira e Sérgio Araújo, que há instantes aqui vimos em ação, foram os melhores portugueses. Na categoria de infantis apenas estiveram presentes Miguel Santos e Helena Antunes. As ausências de Lucas Araújo, Madalena Cruz e Simão Domingos ditaram que esta prova em Barcelos acabasse por não ser pontuável para o troféu de infantis, que continua a ter Lucas Araújo como líder. Nos iniciados, 8 pilotos competiram pela vitória. Gonçalo Santos ficou no quarto lugar, logo atrás de Gonçalo Antunes. Os dois pilotos terminaram a prova com os mesmos pontos de penalização, valendo a Gonçalo Antunes a passagem limpa por uma das zonas do percurso e que lhe valeu a presença no pódio. Com uma prova muito regular nas 4 voltas às 5 zonas do percurso, Henrique Ferreira conquistou o segundo lugar. À semelhança do que já havia acontecido em São João da Pesqueira e em Viana do Castelo, Martim Ferreira voltou a ser dominador em Barcelos. Aos comandos da Vertigo 50, conquistou mais 10 pontos para a conta pessoal do troféu, que lidera de resto de forma incontestada após as 3 vitórias em outras tantas etapas desta temporada. Na classe TR4, começamos o resumo com a prestação de Teresa Schreck, que devido à lesão apenas conseguiu terminar a primeira das 4 voltas do percurso. Pela primeira vez esta época, esta categoria teve 3 pilotos presentes, pelo que mesmo apesar da precoce desistência, Teresa conseguiu 5 pontos relativos ao terceiro lugar. Na segunda posição ficou Francisco Magalhães, que lutou até ao fim pelo triunfo. Com um total de 105 pontos de penalizações, Francisco ficou muito perto do lugar mais alto do pódio. Mas a menos conseguida primeira volta do percurso obrigou a correr atrás do prejuízo durante o resto da prova. Quem beneficiou disso e também de 2 voltas finais de muito bom nível foi Manuel Inês, que garantiu o triunfo em Barcelos. Tal como Francisco Magalhães, também Manuel não começou muito bem a competição, somando 28 penalizações na primeira e depois também 28 na segunda volta do percurso. Mas com apenas 19 pontos de penalidades na terceira e quarta passagens, Manuel Inês garantiu a vitória e a consequente liderança do Nacional de TR4. Na classe TR3, 4 concorrentes presentes nesta zona granítica envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Facho, em Barcelos, onde decorreu esta terceira jornada do Nacional de Trial. Miguel Garcia, aos comandos de uma Gás-Gás, ficou no quarto lugar. O piloto da Escola de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal somou mais 3 pontos na conta pessoal do campeonato. Tem agora 6, realizadas que estão 3 corridas. Tinha conseguido idêntica pontuação em São João da Pesqueira, falhando depois a prova em Viana do Castelo. Com 107 pontos de penalização, Miguel Garcia ficou muito perto do terceiro lugar, ocupado em Barcelos por Afonso Araújo, que somou 105.
Aos comandos de uma Sherco ST-125, Miguel acrescentou mais 5 pontos aos 12 que já trazia das 2 etapas anteriores do Nacional. Soma agora um total de 17 pontos, ocupando o terceiro lugar do campeonato. Está a 5 de distância de Martim Garcia, que depois do triunfo em Viana do Castelo, terminou esta prova em Barcelos, no segundo lugar. Com uma prestação muito equilibrada, Martim só cedeu na quarta e última passagem do percurso. Partia para essa derradeira fase da prova com menos um ponto que Vítor Caçador, que acabaria por garantir a vitória com apenas 17 pontos de penalização nessa volta, contra os 19 de Martim Garcia. Este triunfo, o segundo em 3 provas, permite a Vítor Caçador isolar-se no comando do campeonato. O piloto da Trial Motor, aos comandos de uma TRR S300, tem agora um total de 27 pontos, mais 5 que Martim Garcia. Na classe TR2, e tal como já tinha acontecido em Viana do Castelo, apenas um piloto presente. João Silva correu sozinho. Rui Gonçalves e Leonor Moreira continuam afastados da competição devido à lesão. Apesar disso, João Silva fez questão de mostrar empenho total na prova. E foi melhorando o resultado da primeira até à quarta e última volta do percurso. Depois de 24 pontos de penalização na primeira passagem, pelas 8 zonas, João fez apenas 19 na segunda, 13 na terceira e 12 na quarta e última. Em Barcelos estiveram presentes um total de 31 pilotos. Os últimos 3 a entrar em ação foram os da classe mais importante, a TR1. Filipe Paiva ficou no terceiro lugar, tal como já tinha acontecido nas 2 etapas anteriores do Nacional. O veterano piloto da Trial Motor continua num duplo papel, o de concorrente e ao mesmo tempo dinamizador de um desporto que, a partir da Lousã, onde nasceu, ajudou a desenvolver ao longo das últimas quase 2 décadas, não só em Portugal, mas também além fronteiras. O exigente traçado, desenhado pelo Motogalos de Barcelos, a quem pertenceu a organização desta prova, obrigou à aplicação e concentração máximas dos pilotos. As dificuldades estavam espalhadas pelas 8 zonas do percurso, mas com maior incidência na zona 4, que se revelou em algumas das voltas um obstáculo quase intransponível para os concorrentes. Filipe Paiva terminou a prova com um total de 151 pontos de penalização, bem longe dos 105 averbados por Paulo Bala Júnior. O piloto da Escola de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal terminou a competição no segundo lugar. Competição que, em alguns momentos, os pilotos presentes quase fizeram questão de esquecer. Tal foi a camaradagem e o espírito de entreajuda demonstrado pelos 3 participantes em diversas situações no decorrer desta prova. Aos comandos de uma Vertigo 300, Paulo Bala Júnior garantiu o segundo lugar pela terceira vez em 3 provas. Soma 21 pontos no Nacional, onde só é superado pelo insuperável Diogo Vieira. O piloto da Raposeira Bubbles continua a acumular vitórias num trajeto vencedor de já quase uma década. Em Barcelos, Diogo terminou a competição com um total de apenas 40 pontos de penalização, menos de metade de Paulo Balas, o segundo classificado. Depois de uma primeira volta menos conseguida, com 22 pontos, Diogo Vieira partiu depois para 3 voltas de grande nível. Sobretudo a última, em que apenas um pequeno percalço na Zona 5 o impediu de concluir o percurso de forma perfeita. Com mais esta vitória, Diogo Vieira segue imparável na liderança do campeonato, com 30 pontos, o máximo possível, concluídas que estão 3 jornadas do Nacional de Trial. A próxima prova do Campeonato Nacional de Trial realiza-se em Serpins, na Lousã. Correu bem, mais para o final, o início, a primeira volta estava muito nabo, fiz demasiados pés e demasiados erros, mas depois
consegui perceber melhor um bocadinho o terreno, perceber a moto e acabou por correr bastante bem e fiz os pontos. Consegui fazer a última volta a um ponto, que era mais ou menos o que eu achava que ia conseguir. Foi no belíssimo cartódromo de Santo André, em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, que se realizou a primeira etapa do Nacional da Supermoto. Boxes muito bem compostas para o arranque de mais uma temporada de uma competição que, como vai perceber pelas imagens, continua a atrair muito público às paragens por onde passa. O dia até ameaçava chuva, mas tudo não passou disso mesmo. Os 21 pilotos que estiveram presentes em Santo André desfrutaram de todas as condições para tentarem conseguir bons resultados. A primeira prova do dia foi na classe Roda 12, com 13 pilotos em pista. Na primeira corrida impôs-se Vasco Camoesas. Aos comandos de uma Maxon, o jovem piloto que regressava de lesão aproveitou esta passagem das Supermoto por Santo André para ganhar ritmo para a velocidade que continua a ser uma grande aposta de carreira. Vasco Camoesas parte, ainda assim, com legítimas aspirações de conquistar algo nesta classe R12. Na primeira corrida garantiu a vitória e os consequentes 25 pontos. Logo atrás ficou Alexandre Cabá, que a pilotar uma KTM conquistou 20 pontos. Adelino Patronilho, aos comandos de uma Husqvarna, fechou o pódio desta primeira corrida. Em paralelo com a classe R12 masculina, estava também em pista a R12 feminina. Beatriz Patrício, Carlota Caruchinho, Rafaela Peixoto e Bruna Patrício lutaram pela vitória, curiosamente em representação de 4 marcas diferentes. O quase inconfundível verde da Kawasaki, guiada por Carlota Caruchinho, brilhou com grande intensidade durante a primeira corrida do dia. A jovem piloto algarvia superiorizou-se à concorrência para triunfar e somar 25 pontos. Fecharam o pódio as gêmeas Beatriz e Bruna Patrício, que aos comandos de uma Husqvarna e de uma TM Racing ficaram respectivamente no segundo e terceiro lugares. Rafaela Peixoto, com problemas na caixa de velocidades da sua Malcor, terminou na quarta e última posição. Regressamos à vertente masculina para a segunda corrida e para a vitória de Adelino Patronilho. Depois do terceiro lugar na primeira corrida, o piloto da Husqvarna, com o número 36, garantiu 25 pontos. Vasco Camoesas ficou na segunda posição e Alexandre Cabá foi terceiro. Nas contas finais desta primeira etapa do campeonato, e que por isso se refletem na classificação geral de pilotos, Vasco Camoesas sai de Santo André na liderança com um total de 45 pontos. Adelino Patronilho é segundo com 41 e Alexandre Cabá terceiro com 36. Martim Garcia e Frederico Guimarães completam o top 5 após a primeira prova da classe R12. Na variante feminina, a segunda corrida mostrou uma tabela de resultados muito curiosa, uma vez que todas as 4 concorrentes ficaram em posições diferentes em relação à primeira corrida. Beatriz Patrício, na rosada Husqvarna com o número 89, saltou do segundo para o primeiro lugar. Trocou de posição com Carlota Caruchinho, que tinha ganho a primeira corrida. No terceiro e quarto lugares também houve troca. Rafaela Peixoto foi terceira e Bruna Patrício quarta. Beatriz Patrício e Carlota Caruchinho lideram assim esta categoria com 45 pontos. Rafaela Peixoto e Bruna Patrício têm 29. Tempo agora de centrarmos atenções na primeira corrida de Mini Supermoto, onde Vasco Camoesas ditou leis. Aos comandos de uma Maxon, o piloto com o número 19 triunfou, ganhando o despique que manteve durante quase todo o tempo com Alexandre Cabá, que terminou na segunda posição, e Adelino Patronilho, que garantiu o terceiro lugar.
Frederico Guimarães foi quarto e David Dias quinto. Fernando Santos, Vasco Monteiro e João Silva terminaram nas posições seguintes. A segunda corrida mostrou uma realidade diferente, pelo menos em termos de classificação final. Numa pista onde as ultrapassagens não são fáceis de conseguir, Alexandre Cabá fez por mudar essa ideia. Depois de uma melhor largada de Adelino Patronilho, que assumiu a liderança, onde se manteve durante algumas voltas, o piloto aos comandos da KTM, com o número 7, acabou por conseguir chegar ao primeiro lugar. Com o triunfo nesta segunda corrida e o segundo lugar na primeira, Alexandre Cabá amealhou 45 pontos, que fazem dele o líder desta classe de mini supermoto após a primeira prova da temporada. Vasco Camoesas sai de Santo André na segunda posição com 41 pontos e Adelino Patronilho é terceiro com 36. A completar o top 5 surgem os nomes de Frederico Guimarães e David Dias. A fechar este resumo, temos as imagens das duas corridas de Supermoto, onde o atual tetracampeão nacional começou com autoridade a defesa do título. No cartódromo de Santo André, Sérgio Rego venceu em toda a linha, conquistando os 50 pontos que estavam em questão. Depois de garantir a pole position logo na primeira corrida, o piloto aos comandos de uma Husqvarna soube segurar os constantes ataques do seu primo Nuno Rego. Sebastian Gil e André Pires também estiveram na luta pelas primeiras posições, mas uma queda do primeiro nas dobragens a concorrentes mais atrasados acabou por facilitar a vida ao segundo. Sérgio Rego foi o vencedor desta primeira corrida, Nuno Rego foi segundo e André Pires terceiro. Destaque ainda para as boas prestações de Eduardo Patrício e dos jovens estreantes nesta modalidade, Martim Marco e Gonçalo Capote. Garantidos os primeiros 25 pontos do dia, Sérgio Rego queria repetir o feito na segunda corrida, onde no início o perigo voltou a ser familiar, com Nuno Rego sempre por perto. Primeiras voltas muito intensas, com muita luta pelas primeiras posições. Sérgio Rego ia segurando a liderança, com Nuno Rego e Sebastian Gil na discussão pelo segundo lugar. Nuno perdeu tempo na dobragem a um piloto mais atrasado e acabou por ceder no duelo com Gil, que assumiu a vice-liderança e tentou ainda ir à procura do triunfo na corrida. Mas esse lugar já estava reservado para Sérgio Rego, que venceu a prova e já é líder do campeonato. A prova correu-nos bem, foi um fim de semana perfeito, conseguimos fazer a pole, que nesta pista é bastante importante, já que ultrapassar é difícil, e ganhamos as duas mangas com bastante amplitude e correu um fim de semana perfeito. São Bartolomeu de Messines recebeu a terceira prova da temporada do Campeonato Nacional de Flat Track. 5 classes estiveram em pista. No troféu de 50 cm cúbicos, vitória em toda a linha para André Ferreira.
Aos comandos de uma Yamaha, o piloto da Póvoa de Varzim dominou os acontecimentos em Silves. Na primeira eliminatória, Reinaldo Ribeiro, que até tinha sido o mais rápido nos treinos, esteve na luta pela liderança, mas uma queda acabou por abrir caminho para o triunfo de André Ferreira. Reinaldo Ribeiro já não esteve presente na segunda corrida, onde a moto número 23 voltou a ditar leis, ainda que com curta margem, para José Alves e Jorge Brás. Na prova final, já em versão noturna e num duelo poveiro, Jorge Brás acabou por terminar na segunda posição, com um pouco mais de meio segundo de atraso para André Ferreira, que voltou a triunfar. José Alves ficou a 8 segundos do líder. André Ferreira soma agora 205 pontos e está na frente do troféu de 50 centímetros cúbicos. No segundo lugar aparece Reinaldo Ribeiro com 149, enquanto José Alves fecha o pódio com 143 pontos acumulados ao final de 3 provas. Na competição de Mini MX, David Dias e Rodrigo Falcão mostraram o porquê de ocuparem as 2 primeiras posições deste troféu. Ainda que com a tentativa dos outros pilotos, sobretudo Carlos Sampaio, em acompanharem o ritmo, a Husqvarna com o número 17 e a Kawasaki com o número 161 estavam de facto noutra rotação. O duelo foi apertado, mas acabou por sorrir sempre a David Dias nesta visita do Nacional de Flat Track até ao sul do país. O piloto de apenas 13 anos venceu as 2 eliminatórias e depois também a final. Nessas 3 provas teve sempre Rodrigo Falcão, outro jovem, a terminar logo atrás e nunca a mais de 2 segundos de distância. Aliás, na segunda eliminatória, os dois cortaram a meta separados por apenas 2 décimas de segundo. Carlos Sampaio foi sempre terceiro, numa prova onde Luís Magalhães, Filipe Torre e Afonso Santos terminaram por esta ordem nas posições seguintes. Depois da vitória na Póvoa de Varzim, David Dias voltou a conquistar o pleno dos pontos em São Bartolomeu de Messinas e lidera o campeonato com 215 pontos. Logo atrás surge Rodrigo Falcão com 177, Carlos Sampaio é terceiro com 113. Avançamos para a eliminatória da classe Tracker A com 5 pilotos em pista e a vitória sorrir a José Lima. Aos comandos da Yamaha com o número 81, terminou as 8 voltas ao percurso com mais de 8 segundos de vantagem sobre o segundo, que foi André Felícia. Rodrigo Falcão, Filipe Torre e Maurício Santos acabaram nas posições seguintes. José Lima, que no ano passado terminou o campeonato no 6º lugar da geral, mostra que esta época é um dos grandes favoritos a destronar André Felícia do trono de campeão. José Lima conseguiu ainda a melhor volta desta eliminatória na pista de Lavajo, com o tempo de 15 segundos e 628 milésimas. Na eliminatória B da classe Tracker, assistiu-se ao domínio de Pedro Martins. O dorsal 110 e um inconfundível capacete amarelo liderou com à vontade e terminou no primeiro lugar, com mais de 4 segundos de avanço sobre Carlos Sampaio. Simão Vidinha foi terceiro e Renato Neves acabou em quarto. Uma volta em 16 segundos e meio foi o melhor tempo desta eliminatória e foi conseguido precisamente pelo vencedor Pedro Martins, aos comandos de uma Kawasaki. Na segunda eliminatória, 8 pilotos em pista e de novo José Lima a ser o primeiro a receber a bandeira de xadrez. Quase 3 segundos depois, ficou Pedro Martins, que foi o único piloto a aproximar-se do vencedor nesta prova. Carlos Sampaio terminou no terceiro lugar, mas já a 7 segundos de distância de José Lima. Nesse mesmo segundo terminaram André Felícia no 4º lugar e Rodrigo Falcão na 5ª posição. Maurício Santos, Simão Vidinha e Filipe Torre acabaram nos lugares seguintes, com estes 2 últimos a ficarem afastados do sexteto que competiu na prova final. Nessa última corrida, os holofotes ficaram todos centrados em José Lima, que não deu qualquer hipótese à concorrência.
Numa das 10 voltas desta decisiva ronda, completou o percurso em 15 segundos e 224 milésimas, o melhor tempo desta classe em Silves. Carlos Sampaio e Maurício Santos fecharam o pódio. Na classe Powerbike, Ricardo Pontes, Fábio Felícia, André Ferreira e Renato Neves fizeram questão de trocar as voltas aos espectadores em Silves durante as eliminatórias. Isto porque os 4 pilotos em prova trocaram todos de posição de uma corrida para a outra. Na primeira eliminatória, triunfo para a Honda de Ricardo Pontes, com quase 5 segundos de vantagem sobre Fábio Felícia, 10 para André Ferreira e 17 para Renato Neves. Mas enganou-se quem pensou que a segunda corrida seria um decalque da primeira. Já com a noite a cair no sul do país, Fábio Felícia disparou para a frente desta eliminatória, que acabaria por vencer de forma confortável. No final das 8 voltas ao percurso, o piloto algarvio, que estava praticamente a correr em casa, deixou André Ferreira a mais de 6 segundos, Renato Neves a 7 e Ricardo Pontes a 22. Nesta altura, pairava no ar a dúvida quem seria então o melhor na última corrida da noite. E o suspense manteve-se até ao último metro das 10 voltas da final. Do princípio ao fim, Fábio Felícia e Ricardo Pontes estiveram lado a lado, discutindo o triunfo. Um pouco mais atrás, André Ferreira e Renato Neves replicavam essa luta para ver quem acabava no terceiro lugar. Contas feitas, vitória para Fábio Felícia e segundo lugar para Ricardo Pontes, a 2 décimas do vencedor. Na terceira posição, a 5 segundos de Felícia, ficou André Ferreira, que segurou essa classificação com apenas 7 décimas de vantagem sobre Renato Neves. Nas contas do campeonato e ao final de 3 provas, o atual campeão, Fábio Felícia, soma 211 pontos e defende o título de forma exemplar. A fechar este resumo da terceira etapa do Nacional de Flat Track, temos imagens da classe rainha, a Dirt Bike. 7 pilotos em competição e a primeira eliminatória a cair para Carlos Sá. O vice-campeão nacional da última temporada, aos comandos de uma Yamaha, foi o melhor nestas 8 voltas à pista do Lavajo. Em pouco mais de 2 minutos e com a melhor volta no tempo de 14 segundos e 777 milésimas, a moto com o número 73 foi mais rápida do que todas as outras. Aconchegado o estômago, o público presente em São Bartolomeu de Messinas centrou depois atenções na segunda eliminatória, onde do pelotão emergiu Sérgio Rego. O atual campeão puxou dos galões para garantir os 25 pontos do triunfo, depois de uma queda e por isso um menos conseguido 5º lugar na primeira corrida. José Lima ficou na segunda posição e Ricardo Rodrigues terminou em terceiro. Na final, um bom arranque de Miguel Fernandes colocou a Honda com o número 28 na frente da prova, mas depois Miguel Fernandes acabaria por cair no momento que obrigou mesmo a organização a mostrar a bandeira vermelha. Resolvido o incidente e sem lesões a registar, a corrida foi depois retomada com Sérgio Rego a assumir a liderança. O atual campeão beneficiou de uma queda que atrasou o vencedor da primeira eliminatória, Carlos Sá, que acabaria na 6ª e última posição. Sérgio Rego foi o vencedor e assumiu a liderança do campeonato com 201 pontos. Na verdade, foi uma vitória bastante complicada. Na primeira manga de qualificação sofri uma queda, tive que arrancar de cá atrás e conseguimos resolver nas 2 mangas a seguir, na segunda qualificação e na final. O Carlos, na verdade, teve azar na final, já caiu a 2 voltas do fim, facilitando a minha vitória.